Fala, sexto ano, né? É sexto ano. Vem trazendo a nossa videoaula dessa semana e hoje nós vamos fazer os exercícios do capítulo 7, que já trabalhamos de algumas semanas atrás, antes das provas, né? Que é sobre os fenícios e os persas, tá bom? Então vamos lá. Lembrando que essas respostas são as respostas dadas pelo livro, tá? Então, uma coisinha ou outra eu devo falar diferente aqui para deixar mais simples para vocês e vocês montem a resposta de vocês como vocês acharem melhor, né? Contanto que estejam corretas, tá bom? Qualquer dúvida é só entrar em contato. Então vamos lá. Número 1. Os fenícios eram conhecidos como povos do mar, né? Reflita e comente sobre essa denominação. Por que os fenícios eram povos do mar? Porque eles estavam de cara para o mar Mediterrâneo. Então, se a gente pegar o mapa da Fenícia, a gente vai ver, né, que eles estão ali no litoral e de frente para eles tem o mar Mediterrâneo. Então, isso acaba levando os fenícios a serem grandes navegadores. E sendo grandes navegadores, a principal atividade econômica deles, isso inclusive é uma outra questão, será o comércio marítimo, tá bom? Então, isso vai fazer com que os fenícios sejam bastante importantes para o Oriente Médio e também para uma parte da Europa ali, da região da Itália, da Grécia, né? Visto que eles farão comércio com todas essas regiões, tá bom? E por isso eles são chamados de povos do mar. 2. Como se organizavam politicamente? Eu falei para vocês na videoaula passada que na Fenícia nós tínhamos cidades-estado, né? Ou seja, cidades independentes entre si, tá bom? Se uniam em tempos de guerra ou em tempos de crise, né? Mas geralmente cada uma tinha lá o seu próprio funcionamento. E eu falei para vocês que havia uma elite comercial que controlava o poder nessas cidades. No caso, essa elite comercial, essa elite financeira que controla o poder, a política, a economia, isso acaba caracterizando o sistema de governo da Fenícia como uma plutocracia, ou seja, é um sistema de governo em que a elite comercial controla o poder, ou exerce o poder, ou tem influência sobre o poder, tá bom? Número 3. Quem era e qual era a função dos sufetas? Né? O sufeta era o rei. Cada cidade-estado tinha lá 2 sufetas, ou seja, 2 reis eleitos por essa elite, tá bom? Um sufeta para economia e outro para administração militar, tá bom? Como a gente falou na videoaula passada, essa questão dos sufetas, ela é um pouquinho diferente. Então, assiste a última videoaula lá para vocês entenderem o que eu estou falando, porque nós temos algumas regiões da Fenícia que nem sempre eram a mesma coisa. Mas, como a gente está no sexto ano, a gente precisa intensificar, não precisa adentrar muito nessa matéria, a gente considera apenas o que o livro está dizendo para a gente, tá bom? Só sobre os sufetas, eram 2 reis eleitos pela elite, ok? Vamos continuar. Número 1 aqui, ó. 3 cidades de estado fenícias principais e sua contribuição, né, às civilizações posteriores. De acordo com o livro, temos 3 cidades principais: Sidon, Tiro e Biblos, tá? E a principal atividade econômica, a gente já falou, era o comércio marítimo, né? E o principal legado que a Fenícia traz para a gente hoje em dia, claro, tivemos a importância do desenvolvimento da tecnologia marítima, né? Conhecimento náutico que eles tinham, que era bastante desenvolvido, mas principalmente temos a questão do alfabeto fenício, que era um alfabeto fonético. Ou seja, por causa do alfabeto que foi desenvolvido na Fenícia, esses caras eles conseguiam dialogar mais facilmente com outras regiões, como os egípcios e os mesopotâmicos, tá bom? Que tinham línguas diferentes. Mas com o uso desse alfabeto, eles conseguiam se aproximar. E isso facilitava as trocas comerciais, tá bom? Tanto que vai ser o alfabeto fenício, que vai ser uma das bases para o alfabeto latino, que é o nosso alfabeto, tá bom?
base do nosso alfabeto. O alfabeto latino que vai ser desenvolvido pelo Império Romano. Tá bom? A gente vai falar mais para frente um pouquinho. 2. Explique a importância da púrpura, né, para a Fenícia. A púrpura era muito valiosa. Eu não lembro se eu cheguei a comentar com vocês mais profundamente na videoaula, mas qualquer coisa é só ver aqui agora, né? A púrpura, ela produzia uma tinta vermelha para uso de roupas, né? E também o dinheiro que era utilizado com a púrpura servia muito para investir em técnicas de construção de navios, né, de embarcações, e também para o desenvolvimento da tecnologia marítima, tá? Então é justamente esse produto, a púrpura, que bota a Fenícia lá no topo das atividades comerciais ali da região, tá bom? 3. Letra A. O legado para a questão religiosa, para a religião. Os fenícios eram um povo politeísta e cada cidade-estado possuía a sua divindade a ser adorada, tá bom? E por que eles eram politeístas? Por causa desse contato com várias civilizações diferentes. Então essas trocas culturais essas trocas comerciais, na verdade, acabaram influenciando a cultura e a religião da Fenícia. Então, se todo mundo é politeísta, os fenícios também não seriam diferentes. Então, os gregos eram politeístas, os egípcios, os mesopotâmicos, por aí vai. Só os hebreus que não eram, mas os hebreus, a gente já falou que eles vão ser dominados várias vezes, né? Vão ficar aí uma situação mais complicada. E a questão do alfabeto, falamos de agora há pouco na questão 1 dessa página, né? Ele facilitava as relações comerciais por meio de suas 22 letras. Eu não lembro se no livro de vocês tem lá o alfabeto fenício, mas se não tiver, a gente pode ver juntos na videoaula, tá bom? Páginas 140 e 141. Agora a gente vai falar sobre os persas, tá? De onde se originavam os persas? Sua localização geográfica. Os persas, eles já habitam aquela região do Oriente Médio ali, do atual Irã, né? No Planalto ali, entre esses mares que estão sendo descritos aí, entre o Mar Cáspio e o Golfo Pérsico, na verdade. Tá bom? Os persas vão habitar essa região do Oriente Médio por volta de 6.000 anos antes de Cristo, tá? Só que os persas não vivem sozinhos ali. Temos também os medos, tá bom? Como a gente está falando aqui no número 2. Os medos são um povo de origem ariana, ou seja, é um povo que vem de um grupo étnico. A gente vai falar disso com mais calma nos próximos anos, tá? De um grupo étnico que habita uma parte da Europa ali. E esse grupo étnico foi descendo, tá? E chegou no Planalto do Irã, onde haviam os persas. Agora, os medos eram um povo muito mais desenvolvido militarmente. Então, esses medos já acabam dominando a região dos persas ali, tá bom? Aqui está falando Ásia Central. Planalto iraniano é por ali. Então, são esses persas que acabam dominando a região, esses medos, desculpa, os medos dominam a região, e apenas com a liderança do Ciro o Grande, por volta de 550 anos antes de Cristo, que vai ocorrer a vitória dos persas contra os medos, e os persas passam a conquistar, a dominar todo o território, e ser criado assim o Império Aquemênida, também chamado de Império Persa, primeiro Império Persa. Tá? Número 3. Como se deu o processo de unificação territorial e expansão política? Né? A gente falou agora, né? Os medos, eles já acabam dominando a região, só que os persas, eles já aprendem, eles assimilam, ou seja, eles compreendem as táticas de organização política, as táticas militares que os medos utilizavam, e ao longo dos séculos eles vão se preparando até o momento em que Ciro, o Grande, acaba derrotando os medos e unificando o território persa, tá bom? E no caso da expansão dos persas, nós já falamos, né? Os persas eles vão dominar o Egito, os fenícios, vão entrar em conflito com os gregos, vão dominar a região da Mesopotâmia também, entre outras áreas, tá bom? Agora aqui, na página 142 e 143.
Esse capítulo ele é bem rapidinho, né? Apesar de ter bastante questão, ele é bem tranquilinho quando a gente para analisar a matéria. Página 142 e 143, número 1. Explique a quem se destinava a expressão olhos de ouvidos do rei e por quê. Esses olhos de ouvidos do rei eram aqueles funcionários que o rei persa colocava nas satrápias para ver se os sátrapas, se os governantes desses territórios, estavam cumprindo a palavra do rei, estavam cumprindo as ordens reais do rei persa, né? Ou seja, o rei persa colocava esses funcionários leais a ele nessas regiões para evitar traições, para evitar revoltas, né? E para garantir que não estava sendo passado a perna, né? Não estava sendo roubado pelos governantes. Então eles eram fiscalizadores, né? Fiscais das satrápias em nome do rei. 2. Explica a estrutura administrativa criada pelo rei Dário I. O rei Dário I, ele foi o rei que ele acaba integrando o Império Persa política e economicamente. Ou seja, ele acaba criando a moeda chamada Dárico, né, para facilitar as transações, os comércios dentro do território persa, tá bom? Ele cria tributos, uma cobrança de impostos também, né, para as satrápias. Ele vai ligar o território persa no sentido de facilitar o comércio, como eu falei com a moeda, né? E a comunicação. Lembra que lá na nossa videoaula passada, deixa eu ver se eu acho aqui o arquivo. Lá na nossa videoaula passada, nós falamos que os persas eles tinham desenvolvido, né, aqui. Eles tinham desenvolvido ai, meu Deus. Peraí, gente. Eu tô com 2 computadores aqui. Eles já haviam desenvolvido um grande sistema postal que ia facilitar a comunicação dentro do império, já que era um império imenso, né? Além disso, eu não lembro se foi o Dário primeiro ou se já acontecia no Ciro. Mas o Império Persa ele também era conhecido por permitir que os povos dominados mantivessem a sua cultura, as suas religiões e tudo mais, né? Então ele é um império que praticava até certo nível uma espécie de tolerância. Ele fazia isso para que os povos dominados não se revoltassem com frequência, tá bom? E a número 3 aí nós falamos sobre o zoroastrismo. Eu mencionei na videoaula, né? Vou voltar nele aqui agora. O zoroastrismo é baseado nas ideias de Zoroastro, né? Que haveriam 2 deuses, né? Uma crença dualista, uma crença baseada na dualidade, em que haveria a Ahura Mazda, que seria a deusa suprema, e o deus supremo, né? E o Ahriman, que seria a deusa do mal, né? No caso, a Ahriman seria uma das filhas de Ahura Mazda. Tem toda uma questão religiosa aí que a gente não vai tocar aqui nesse momento, tá? Mas se quem tiver curiosidade, pode falar comigo que no particular eu explico, tá bom? Mas basicamente é uma religião dualista. Algumas correntes de interpretação entendem o zoroastrismo como uma religião monoteísta, visto que para eles a Ahura Mazda seria a divindade principal suprema. Então, eles creriam em um Deus supremo só e outros deuses menores. Mas a gente vai considerar, como quase todos consideram, uma religião dualista, em que tem um Deus do bem e um Deus do mal em pé de igualdade, ok? Basicamente é isso, tá? No Zoom a gente faz os exercícios de objetivo, de marcar, tá? E essa semana, especialmente, eu envio aula na terça-feira, mas nossa aula no Zoom vai ser na quarta, porque a gente trocou com a Laresca, tá bom? Basicamente é isso, galera. Qualquer dúvida, entre em contato. E temos algumas novidades que eu vou falar no Zoom, tá bom? Então, basicamente é isso, galera. Tchau, tchau.